Programa Encontro Marcado nas redes sociais, conversando com o chefe do cartório eleitoral, Igor Inácio. Igor, a gente falou das propagandas que o candidato pode fazer no seu veículo. Carro de som, que também é uma coisa terrível, né? Vai ser permitido ou não? É permitido. Só que existem algumas restrições, né? Existem alguns lugares. Alguns lugares, por óbvio, em situação nenhuma, nem o carro que faz propaganda de venda de produtos pode passar. Um hospital. A pessoa está hospitalizada, não precisa nem a lei vir falar que você não vai passar por ali, porque aquela pessoa está em recuperação, precisa de silêncio, de calma. É um ambiente já protegido naturalmente pelo silêncio, então não vá fazer barulho ali. Escolas, quando em funcionamento, também o professor ali, imagina, já disputa com o aluno para poder ensinar. Imagina disputar com um carro de som de propaganda eleitoral. Que já não é permitido para os carros de som que fazem a publicidade normal. É restrito. Igrejas também, quando em funcionamento, você tem que separar um culto, seja ele uma missa, seja um culto, seja qual for a crença ali, você tem que dar essa preocupação. Os lugares onde funcionam as casas legislativas, no nosso caso aqui, Botucatu, a Câmara dos Vereadores, quando ela é em funcionamento, o fórum, a pessoa tem que ir lá no meio. E você sabe que nas últimas eleições teve uns que foram lá. Parece que é uma afronta ao juiz até. Ele falou, no meio do mato, eu estou aqui do nada, a pessoa vai passar carro de som bem aqui. Fez o contorno ainda. É para afrontar mesmo. Não, para afrontar. E mandou prender o veículo. Então, para evitar esse tipo de coisa, todo cuidado em cima disso, né? Já andar ali com a mão no volume para poder chegar. Chegou nas proximidades, é 100 metros, né? Diminui o volume, passa e vai. Mas é permitido sim. Que coisa, né? E no mesmo horário que existem as restrições para os carros de publicidade, né? Exatamente. A partir das 9, me parece, até... À noite pode também? À noite tem o horário limite, mas é também por volta de 9 horas da noite, tem também os limites ali, restrições, né? Então você tem essa situação. Comícios. Poxa, eu fico pensando, é mais fácil você fazer uma live hoje, né? Que o custo é reduzido. Eu lembro que as pessoas alugavam caminhões para subir lá, montar um palanque, um palco em cima. Imagina, eu fico imaginando no dia de hoje você atrair alguém para ir lá num comício escutar um político falar. Porque você não pode ter um showmício, que é uma outra vedação. Você não pode contratar um artista e ele está tocando e na hora entre uma música e outra você entra para falar, né? Isso é vedado. Então como que você vai atrair? Pode ser que façam lives, né? Trabalhem novamente nas redes sociais e ela fica gravada e pode ser compartilhada e aí dá uma amplitude muito maior. Mas é permitido também, né? Que é uma outra forma de você sonorizar, né? De colocar som em um determinado lugar. Fechar a rua e assim por diante. Mas eu acho que não teremos, viu? Eu penso que não teremos comícios. Né? Tomara. Agora, a Justiça Eleitoral vai ter no dia da eleição um plantão para denúncias? Como é que vai funcionar isso? Nós temos meios, tem até aplicativos, né? Que é o Pardal, que recebe essas notícias já em tempo real. Você consegue fotografar ou filmar e já envia, já cai diretamente no Ministério Público Eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral e a gente processa imediatamente essa informação, porque é tudo em questão de minutos. Chegou, falou, colocaram uma propaganda irregular em tal lugar, a Justiça já sai de imediato, tem o poder de polícia, fiscaliza, falou, a propaganda está lá, já comunica, a gente tem todos os contatos, imediatamente o candidato fala, ou retira ou vai ser processado. Conserta. Geralmente a gente fica na parte da conversa, né? Ele vai lá, regulariza a propaganda dele, tira do local vedado e aí sana o problema. Então a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível. Você não pode pendurar coisas em postes, em locais abertos ao público, comércios e tal. E aí eles acabam recolhendo tudo isso, né? Se eu tenho na minha residência, eu quero colocar uma placa do meu candidato, eu posso? Pode. Desde que você autorize. Aconteceu também, acredito que foi por um equívoco. Saiu a equipe lá para a rua e a pessoa saiu colocando placa. Aí chegou a pessoa do trabalho no final do dia, ela olha para cima no poste dela, tá a placa lá. Nossa, mãe, ligou lá no cartório. Falou, pelo amor de Deus, aí era uma senhora, ainda não tenho escada, eu não alcanço lá. Eu não autorizei. Ela queria tirar. Ela ia querer cortar. Falou, se eu tivesse, eu tentei com a vassoura, dar uma vassoura, não alcancei. Na hora, eu liguei pro candidato e falei, você vai lá agora. Perdeu o voto. Não, você vai lá agora, você vai com a escada, não sei o que vocês fizeram. Ele falou, pelo amor de Deus, acho que o cara a pessoa que estava instalando, leu o número errado e instalou no poste errado. E aí a pessoa chegou do emprego e estava lá. E eles foram lá na hora e cortaram, né? Pediram desculpa, falaram, no mínimo, vai lá, peça desculpas para a pessoa, né, para a senhora, para que foi um equívoco e tal. E aí acabou sanando a situação. Mas desde que tenha autorização, pode sim, Márcio. Camiseta, né?
De repente eu estou indo no local de votação, tinha um período, né, para você, um distanciamento para você usar a camiseta. Como é que está essa situação hoje? A camiseta, desde muito tempo atrás, ela sempre foi proibida, porque ela entrava como brinde. Então, canetas, réguas, dava de tudo, né? Eu era criança, eu lembro que eu ia para, principalmente feira livre, assim, eu pegava tudo aqueles brindes na época de campanha, voltava cheio de coisa, chaveiro, marcador de página, calendários, camisetas. E o que acontece? Porque você não pode comprar o eleitor. Até que chegou um dado momento, com um determinado candidato, as pessoas estavam tão empolgadas que tiraram dinheiro do bolso, compraram a camiseta do seu próprio bolso e usaram. Isso não é crime. Por quê? Porque ela não ganhou, não foi um brinde. Ela mesmo quis manifestar a sua opinião. Chegou no Supremo, lá no TSE, no Supremo, e disseram, de fato, se a pessoa está querendo gastar um dinheiro para fazer a foto de um candidato e colocar nela, a gente não pode impedir. E aí liberaram nessas condições. Eu acho, é muito difícil, né? Eu nunca tinha visto isso. O pessoal mandar fazer camiseta com a foto de um candidato e sair por aí, né? Esse é eleitor mesmo. Né? Esse é eleitor mesmo. E aí, nesse contexto, eu acredito que essa regra que até então está vigente. Essa decisão até então está valendo. Porque ela, em tese, não era que vai contra a lei, porque ninguém, hipoteticamente, poderia pensar que um candidato ia mandar um eleitor ia mandar confeccionar uma camiseta e pagar do seu próprio bolso. E acabou acontecendo, né? E no caso de empresa, como é que está? Por exemplo, hoje a gente percebe que quando uma pessoa está em dificuldade, uma doença e tal, existe muito da vaquinha virtual, né? Nas redes sociais. O candidato pode fazer essa vaquinha virtual? Eu tenho uma empresa, eu quero investir na campanha do Igor, eu posso? Empresas não. Empresas, elas estão fora da política. Por que ela está fora? Porque o que ocasionou o Petrolão foram os financiamentos das empresas nas campanhas. E desde aquele momento, o Supremo julgou inconstitucional o financiamento de empresa na campanha. Porque ele falou, empresa, ela não tem fim filantrópico. Quando ela doa um dinheiro, ela só tem uma meta, lucro. Então ela doa aqui pensando em receber ali na frente. E para a gente extirpar, acabar com isso, não vai mais ser permitido entrar dinheiro de pessoa jurídica em campanha. Então hoje é expressamente vedado. Antes eram 2% do rendimento bruto que ele declarou, a empresa declarou para o imposto de renda, ela poderia injetar numa campanha. E eram cifras milionárias, né? Construtoras e assim por diante, né? A história já nos mostrou que isso não foi uma boa coisa. Hoje somente pessoas físicas, o CPF dela, ela pode doar. Aí sim, mesmo que seja o proprietário, o diretor, o presidente, o CEO de uma grande empresa, ela não está aparecendo, mas ele está doando. Então, mas aí vai ser o CPF dele, o quanto ele, como diretor, declarou de imposto de renda, então ele pode doar 10% de quanto ele declarou em 2021. Então o imposto de renda já foi entregue, então está fazendo as restituições já, então ele vai fazer essa doação. Então o limite dele é esse, aí ele pode. Diferente da empresa, porque a empresa tem um potencial de doação, em tese, teria muito maior. Né? Sem dúvida. Ô Igor, eu me lembro que eleições anteriores, a questão de ingerir bebida alcoólica. A pessoa está alcoolizada no dia da eleição, está lá dando alteração, alguma coisa assim, ele não pode ser preso. Então era a famosa lei seca, né, que existia. O que acontece? Na verdade, chegou-se também ao consenso do que a pessoa pode comprar essa bebida no supermercado, guardar na casa dela, beber e ir lá dar trabalho. Você viu, a gente vai penalizar o dono do bar, só que a pessoa pode ter já a bebida lá. Então o problema, na verdade, é do eleitor. Se ele bebeu e foi lá e tumultuou na sessão, sim, tem a força de segurança. Em todas as escolas, na frente, tem ali a polícia militar. E aí vai prender esse eleitor ou levar para conversar, né? Leva lá fazer um termo circunstanciado, para dar um... Geralmente é no ginásio, né? Os juízes antigos requisitavam o ginásio e ia deixando lá. Tomar um sol, dava água, aí vai hidratando a pessoa até ela melhorar. Hoje já está mais tranquilo, né? As pessoas, elas primeiro votam e depois vão beber, mas se acontecer de fazer o inverso, de ingerirem bebida e dar trabalho, vai ser conduzido, né? Então não pode. Então é o eleitor.
Com relação à bebida, é permitido, não tem problema nenhum. Estabelecimento comercial, né, os bares e assim por diante, podem vender sem problema nenhum. Eu falei da bebida, mas qualquer tipo de ocorrência policial, o cidadão não pode ser preso no dia da eleição? Existe uma restrição muito grande, viu? Muito grande. Esse ponto que você colocou é Ainda muito tem? interessante. Tem. Por quê? Isso vem do resquício da ditadura. Nossa Constituição, ela veio para tentar combater aquilo, porque você não sabe se é um crime político. Poderia acontecer, vamos supor hipoteticamente, que uma força policial, um determinado, falou, aquele bairro ali, quem sair daqui a gente pega, porque sabe que vai votar no candidato tal. E aí segura a pessoa até o final da eleição e depois ela não vai votar e aí acaba ganhando o outro. E aí o que tem que fazer? Imediatamente, qualquer prisão, comunicar ao juiz de plantão, né, para fazer a audiência, e comunicar ao juiz eleitoral. Então, naquele período que antecede a eleição, comunica imediatamente o juiz eleitoral. Crime de tráfico. Eles falam, não, tudo certo, tráfico, não tem problema nenhum. Aí ele vai avaliando e dando os despachos deles individualmente. Além do juiz criminal, o juiz eleitoral avalia se não é uma prisão política. Porque pode acontecer, né? Dependendo da situação. A gente está colocando aqui, né? Vamos supor, hipoteticamente, a imprensa. Vai prender um jornalista ou prender alguém. Então, você tem que ter muito cuidado, né? No mundo que a gente está vivendo, a gente tem que trabalhar bem. E aí o juiz, ele avalia. Não, pode soltar essa pessoa, né? Vamos avaliar, ela vai, vota, expressa a opinião dela, fala. Então, Ô Igor, no dia da eleição, de repente o cidadão fala, não vou votar. Eu não gosto de nenhum desses candidatos, eu não vou sair de casa, não vou votar. O que acontece com essa pessoa? primeiro que eu estimulo a votar, né? Quando você não vota, você dá oportunidade para o mal político ganhar espaço. Então vá lá e expresse a sua opinião. Isso é de fundamental importância. Nós teremos milhares de candidatos, dentro desses tem candidatos bons. Escolha bem. Então é fundamental que você dê sua opinião. Mas se você não votar, nem justificar, né? Não votou e nem justificou, seu CPF vai ter problema, vai bloquear benefício do INSS, concurso público, você não vai ter a certidão. Essas casas habitacionais, benefícios habitacionais que saem, né? Você não vai conseguir tirar. Benefícios assistenciais você também vai ter problema, passaporte você vai ter problema, RG eventualmente você vai fazer alguma modificação, você vai ter problema. Universidades, vai ingressar Quer dizer, vai ter uma série de problemas. Tudo. Na verdade, trava a sua vida. A não ser que você more no meio do mato, isolado de todo mundo, não tem luz elétrica, não tem nada. Aí, sim, do contrário, você precisa dos documentos, vai abrir uma MEI, né? Eu quero abrir, vou lá na Casa do Cidadão, abrir uma MEI. Não vai conseguir. Não, trava tudo. Imposto de renda, tudo, trava tudo, bloqueia tudo. Então você tem que ter esse cuidado. Ah, mas eu não vou conseguir ir votar, né? Votar em outro município, vou ter que justificar. Existe um aplicativo, o e-Título, você consegue, se você tem ele lá, justificar. Porque você ativa a localização, ele sabe que você está fora da sua zona eleitoral, ele identifica e você consegue justificar o seu voto. Estou na praia, não vai enfrentar fila lá. Ou senão, depois da eleição, você tem 60 dias, também pela internet, para fazer sua justificativa. Paga alguma coisa? Não, para justificar não paga nada, basta você comprovar que você não estava no seu domicílio eleitoral no dia da eleição. No dia, só você fazer esse procedimento, porque aí com o localizador você demonstra que você está fora do seu município naquele momento. Ou depois, se tiver algum documento que comprove que você estava fora, uma conta de alguma coisa, né, com seus dados ali, aí você comprova e também é tranquilo. E eventualmente, se tiver que pagar, também a multa é irrisória. O problema não é a multa é R$ 3,51 por turno. Então é quase nada, né? Ô Igor, nós vamos voltar esse ano aqui para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Já tem um tempo mais ou menos médio que vocês estão imaginando que deva acontecer a votação? Então essa eleição vai ser híbrida. Híbrida em que sentido? Botucatu já passou pela revisão biométrica. Contudo, desde o dia 13 de março de 2020, nós suspendemos todo e qualquer cadastramento biométrico. Então, todos os novos que fizeram o título nesse período não têm o cadastro biométrico. E todos aqueles que não tinham feito e vieram regularizaram, mas também não fizeram o cadastro biométrico. A grande maioria da população botucatuense, com tranquilidade, vai lá, registro da digital, reconheceu, vai votar. Esses outros vai pelo método tradicional. Pode ser que isso dê alguma confusão. Mas
Como são 5 cargos em disputa, o tempo médio estimado são de 6 minutos. Então, um tempo elevado. Por isso é importantíssimo, antes de você entrar ali dentro da sessão eleitoral, pode levar a sua colinha, seu papelzinho, meu presidente, o número é tal, meu governador é tal, o senador é tal, deputado federal tal, deputado estadual tal. É muito número para você memorizar. Porque se chegar lá dentro, imagina lá dentro da urna, ixi, cadê meu candidato? Porque aí existe todo um procedimento, não é assim. Você tem que suspender o voto da pessoa para ela voltar depois, ela tem que... Ainda que fica, imagina a listagem, é gigantesca aquela listagem. Para o eleitor poder achar o candidato dele ali, então o ideal é ele usar a colinha, leva lá, o celular tem restrição, porque para a questão de fotografar o voto, porque alguém pode estar cobrando isso de você, então existem restrições de uso do celular, então leva uma colinha em papel ali para facilitar e você votar com tranquilidade. Aí a gente consegue fluir da melhor maneira possível. Né? Tá certo. Igor, no finalzinho agora eu gostaria que você deixasse uma orientação para o eleitor que acompanhou esse nosso bate-papo, né? Para que, como ele deve proceder nessas eleições para facilitar a vida de todo mundo. Primeiro, eu gostaria de falar que a gente está caminhando no país para uma democracia plena. É uma construção, é algo que vem sendo lapidado. A gente vem sofrendo muitos ataques, né? De todos os lados, institucionais e de todas as formas. Se você receber alguma informação que você tem dúvida, tipo, será que isso aqui é verdade? Entre em contato com a Justiça Eleitoral, tem um canal lá específico. Verdade, fato ou fake. Então você já vai descobrir se é real essa informação. É em tempo real. Surgiu, a gente já apura e já disponibiliza esse material. Por quê? Para que você possa ter elementos suficientes para escolher com tranquilidade e com propriedade. Não deixe de votar, faça o máximo possível, porque 4 anos é muito tempo. 4 anos, Márcio, a gente pode ter uma pandemia nesse meio. E não é fácil, né? Não foi. Centenas, milhares de pessoas morreram, perderam sua vida, por causa de, muitas vezes, decisões políticas atrapalhadas. Então, reflitam, pensem muito bem e vão lá e exerçam, escolham. Aquele deputado estadual que vai estar na Assembleia Legislativa, o governador aqui no estado, o deputado federal, juntamente com o senador lá no Congresso Nacional e o presidente da República, tomam decisões que influenciam diretamente as nossas vidas. São essas decisões que vão definir se vai ter emprego, se vai ter saúde, se vai ter segurança. Então, é importantíssimo a gente escolher muito bem, porque a gente está precisando dar uma guinada, né? A gente está precisando dar uma florescida nesse Brasil para daqui 4 anos, né? Passou por essa pandemia, sofremos muito, a gente precisa de bons políticos para que possam fazer boas gestões e a gente possa voltar a produzir, voltar a trabalhar, voltar a ser brasileiro, né? Tá certo. Igor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa sorte aí, bom trabalho nas eleições. Eu agradeço demais e vamos às urnas. Grande abraço a todos. Esse foi o nosso encontro marcado com Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu.